Imagina você ter o privilégio de ler uma carta de Nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não estão dando a devida atenção. Só para ilustrar, só para vocês verem o tamanho do problema. Ontem, eu sou motorista de aplicativo, e no meu carro, além do terço, tem o crucifixo. E aí também tem os folhetos que eu levo da Palavra Viva de Deus. O rapaz que estava sentado no banco, o passageiro, perguntou para mim, vem cá, o senhor é pastor? Eu comecei a rir. Instintivamente eu comecei a rir. Ele, não, deixa eu te falar aqui. É que eu tô com problema em casa, tô com problema com a minha esposa, eu tô precisando de oração. Conversa vai, conversa vem. Eu descubro que ele é católico, que ele está apenas amigado, só casado no civil, não casou na igreja, ou seja, está em pecado mortal. E falei para ele, olha, se você e a sua mulher caírem do avião e os dois morrerem, vocês vão direto para o inferno. Mas o que chama a atenção disso tudo? Mesmo ele vendo o terço, mesmo ele vendo o crucifixo, ele achou que eu era pastor. Olha o quão fraco que está o catecismo para essas pessoas. Para a pessoa ver um crucifixo e ver um terço e não conseguir assimilar que se trata da fé católica, mesmo sendo católico, você imagina o número de católicos, entre aspas, que nós temos aí, são os católicos de BGE, que não rezam terço, que estão amigados, que estão em união sem estar sacramentado pelo sacramento do matrimônio na Igreja Católica. Você imagina se essas pessoas vierem a falecer? Gente, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. De você ver o quão ruim foi a catequese, o ensinamento católico da maioria dessas pessoas. Então, o que é esse programa aqui? É basicamente o quê? É um catecismo. Esse podcast aqui do Eugênio, o programa Palavra de Deus, é basicamente o catecismo. Né? Tem muita gente que não sabe o que é terço, não sabe como rezar o terço, não sabe que tem que se confessar pelo menos 2 vezes por ano, não sabe que para estar junto tem que estar no sacramento do matrimônio. E outra, essa galera toda, quando na iminência, por um raio de luz, passar pela cabeça delas e elas procurarem um sacerdote, elas têm 90% de chance de serem atendidas por um mau sacerdote que vai falar que nada disso é pecado, que vai falar que isso aí é puritanismo, que isso aí já foi o tempo dos nossos avós, que isso já era, que hoje em dia não precisa mais se confessar tanto assim, que você basta acreditar em Deus, basta amar. Você imagina a tristeza que é para nosso Senhor Jesus Cristo, vendo que a grande maioria vai se perder, como está lá, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Está em Oséias, se eu não me engano. Então, gente, é nosso dever, nós que temos a palavra de Deus, que conhecemos a verdade, que conhecemos o catecismo, né? Instruir as pessoas, passar a verdade para elas. Não adianta só você pegar o livro e guardar para você. Não adianta. Deus te deu a graça
do livro ter chegado até você. Não está lá na parábola dos talentos? O que você fez com esse talento? Ah, o servo mau escondeu com medo do que o senhor faria. O que Jesus vai falar? Servo mau. Não aprendeste que o recolho onde não se colhe? Que até onde você acha que Deus não está vendo, Deus vê tudo, gente, tudo. As nossas ações, as nossas omissões, a preguiça nossa espiritual de rezar, a nossa preguiça em estar falando a verdade, né? Por quê? Você vai dar a cara a tapa. Quando eu comecei a falar que só existia a Igreja Católica como verdadeira, eu estava achando que o rapaz era protestante. E no final das contas, ele era católico. Mas só que se ele fosse protestante, ele poderia me xingar, ele poderia encerrar a corrida, me avaliar mal, me prejudicar. Mas eu corri esse risco. Para quê? Para o bem da alma daquela pessoa. Esse é o verdadeiro sacrifício. Você ajudar o próximo. Não adianta se achar que é convertido se não fizer caridade com o próximo. Não adianta. Tá? Ah, eu acredito na palavra de Deus. Ok. Você subiu um degrau. Quais são os outros degraus que você planeja subir? Jesus não falou para Pedro? Pedro, você precisa ir para águas mais profundas. Só que em Jerusalém não dá. Por isso que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais pregou o evangelho. Né? Esse foi o exemplo. Cada um de nós aqui, cada um de nós é um mini apóstolo. Apostolado da palavra viva de Deus. Cada um de nós devemos levar essa mensagem, os folhetos, o livro, para que as pessoas tenham conhecimento. Ô, Rony, dá para passar aquele outro vídeo da Pietra Bertolazzi? Ela fala sobre a modéstia. Ah, tá, Pia. A modéstia, assim, sem uma mudança de coração, não vai levar ninguém para o céu. Deixa eu colocar aí, Júnior. A modéstia, sem uma mudança de coração, não vai levar ninguém para o céu, mas ela é sim algo muito importante, porque em vários momentos a gente vê Deus falando isso através dos santos. A própria Santa Jacinta, né, a aparição de Fátima, que é uma das mais importantes, penso eu, se não a mais importante, é a aparição de Nossa Senhora. A Santa Jacinta, pouco tempo antes de morrer, ela fala, né, hão de vir modas que desagradarão muito a Nossa Senhora. Então, em seguida vem, claro, vem muito depois da Revolução Sexual, mas antes disso já estava nascendo ali Coco Chanel com o Little Black Dress, que era o vestidinho curto, de ombro de fora, de joelho de fora. Já estavam vindo as sufragistas usando calças femininas. Então, como é que uma menina, né, que morava numa cidade pequena ali de Portugal, super humilde, simples, poderia falar algo assim se não fosse algo muito precioso para Deus e para Nossa Senhora? Tá aí, né? A gente vê essa moça falando sobre a modéstia, né, sobre as modas, e a gente vê hoje, né, Marcos, a moda cada vez mais se lastrando. E como diz lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, o homem não se vestirá de mulher e mulher não se vestirá de homem. Hoje praticamente está tudo ao contrário, né? Vamos só abrir um parênteses aqui para quem está assistindo. Quem é Pietra Bertolazzi? Essa mulher aí que apareceu no vídeo falando sobre a modéstia. Pietra Bertolazzi é uma comentarista, ela trabalhou bastante tempo na Jovem Pan, depois, pelo seu posicionamento antifeminista, eles forçaram a barra para tirar ela de lá, né? Ela era mulher do mundo, mundana, que, pelo fato de ela ser muito inteligente, ela lia sobre tudo. E ela começou a acreditar em nova era, em coisas de ocultismo, reiki, magia, horóscopo. Ela lia de tudo e acreditava em tudo. E aí ela tem um vídeo dela no YouTube que ela fala sobre a conversão dela ao catolicismo. Antes dela se converter ao catolicismo, uma amiga dela chamou ela para ir para o protestantismo, para ser evangélica. E ela estava participando dos cultos evangélicos e tal, mas
ela ficava incomodada com certas coisas que aconteciam naqueles cultos. E uma das coisas que incomodava eram os ataques que se fazia contra a Igreja Católica. Ela falou, gente, que religião é essa que está atacando a outra? E ela começou a pesquisar sobre a história da igreja, sobre a história do mundo. A primeira universidade, quem fez foi a Igreja Católica. Os primeiros hospitais, né, sem cobrar, né, os filantrópicos, foi a Igreja Católica. As primeiras missões de saúde, de paz, com os jesuítas, para colonizar os novos povos, foi a Igreja Católica. Então ela foi tomando consciência, até o ponto que ela se converteu.